Olá, jovem senhor, jovem senhora, jovem casado e solteiro, jovem viúva, jovem adolescente, jovens crianças, jovens trabalhadores, jovens. Sejam bem-vindos a mais este programa direcionado aos grupos de alívio, às células e afins. Se você quer compartilhar um conteúdo relevante para no seu grupo pequeno aí na tua igreja, pode vir que este programa aqui é ideal para que você compartilhe no seu grupo. Se você achar relevante, então aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para o máximo de pessoas que você quiser, porque assim você vai estar beneficiando o reino de Deus. O YouTube e outras redes sociais só entendem que algo é relevante quando é compartilhado e, enfim, você já sabe como fazer, então faça que é bênção. Então vamos começar o estudo de hoje. Aqui eu quero te colocar dentro do que estamos fazendo. Nós estamos aqui na nossa igreja local falando o mês inteiro. Nós estamos em outubro de 2023. Por que eu estou dando data? Porque eu não sei quando, né? Talvez alguém vai assistir esse vídeo. Então, estamos em outubro de 2023 e aqui no Brasil, o mês de outubro, a gente trata muito sobre o tema criança. Porque o dia 12 de outubro nós temos como dia da criança. Então, o mês é o mês da criança. E nós declaramos e estamos aí felizes porque nós decidimos colocar o tema para o mês chamado Tudo Sobre Eles. Tudo sobre eles. Bom, não sou eu que estou ministrando a palavra nos domingos aí da igreja desse mês. São outros líderes, supervisores e até crianças, né? Pessoas que realmente dão a vida em prol desses pequenos aí que já fazem parte do reino de Deus. Ou melhor, o reino é deles, né? Jesus bem disse, eles não fazem parte, o reino é deles. E então, aprove o Senhor, eu tive a ideia de vir aqui então no vídeo, ao menos dar o meu parecer sobre alguma temática relacionada a tudo sobre eles. Então, hoje eu quero falar sobre protegendo eles. Protegendo quem? As criancinhas. Então, queridos, eu queria ler dois textos aqui bem peculiares, dois grandes homens da palavra do Senhor que estiveram e pisaram nesta terra, e como homens eles também foram crianças. Então eu quero ler sobre a vida deles, e o primeiro texto está em Êxodo, capítulo 1, no versículo 15 e 16, diz o seguinte: O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Versículo 22. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, e quantas meninas deixem viver. Em contraponto a esse versículo de mandamento de morte, nós temos um exercício de proteção e de vida, que é o versículo 17, que diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, elas deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Pulando agora para o Novo Testamento, lá em Mateus, também no capítulo 2, e no versículo 13 e no 16 e até o 18 diz o seguinte: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levantem-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. No versículo 16 ao 18 diz: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então,
se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando pelos seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. Contraponto também a esse mandamento de morte e uma atitude de proteção em vida, nós temos aqui o Mateus 2, 14 e 15, que diz o seguinte: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E o versículo 19 diz: depois da morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantou-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau havia na Judéia um lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Bom, com esses dois textos eu quero dizer para você aqui que nós temos aqui dois grandes homens, né? O Moisés, que era um tipo de Cristo, né? Um libertador, e foi o libertador do povo de Israel enquanto eles estavam presos no Egito, escravos, e Deus usou a vida de Moisés para libertar o povo. Velho Testamento. Novo Testamento, o Cristo verdadeiro, encarnado, Deus e homem, também ali para libertar agora não só um grupo, mas libertar todo o mundo da escravidão, do pecado e da morte. Então nós temos aqui dois homens, dois libertadores, dois profetas, dois grandes e poderosos homens utilizados por Deus nesta terra para trazer libertação, para trazer vida e para trazer salvação. A grande coincidência não está só aí, mas também no que se refere ao diabo e os seus demônios quererem anular o destino profético desses dois grandes homens. Ainda na sua nascença, assim que nasceram, o Moisés, então você acabou de ler comigo aqui que o faraó já mandou matar todos os meninos. E lá com Herodes também, pelo fato de ele ter ouvido que tinha nascido um rei, também mandou matar todos os meninos. Então, essas duas grandes coincidências aí, na verdade não são coincidências, mas são fatos verídicos e legítimos de quê? De que o diabo está aí para quê? Para justamente bloquear a ação profética de Deus enquanto os adultos estiverem trabalhando. Porém, se eu conseguir matar essa profecia, ainda quando ela estiver pequena, se eu conseguir matar esse, vamos dizer assim, esse profeta enquanto bebê, enquanto ele ainda não desenvolveu todo o seu potencial de vida e de mentalidade, de intelecto, o seu potencial cognitivo, e até, por que não dizer também, o seu potencial espiritual, porque na verdade muitos deles só atingirão isso na fase adulta. Então é melhor que eu chegue antes, isso na voz de Satanás, é melhor que eu os mate antes, é melhor que eu tire a vida deles antes que eles possam fazer alguma coisa relevante para o planeta e para o mundo. Agora, nos dias atuais, ainda é assim, ainda é da mesma maneira. Satanás continua observando as crianças e ele sabe, ele mesmo não sabendo exatamente quem essas crianças serão, a menos que ele ouviu sobre essa criança uma profecia, como ele ouviu sobre Moisés, como ele ouviu sobre Jesus. Se o diabo não ouvir, ele não sabe que essa criança será. E por ele não saber quais as crianças desse planeta são relevantes, o intento de Satanás é matar todas, destruir todas as crianças, porque no meio de qualquer uma delas pode ter mais um libertador, pode ter mais um profeta, mais um apóstolo, mais um pastor, mais um evangelista, mais um mestre. No meio dessas crianças pode ter um professor de excelência, pode ter um médico de excelência, pode ter um presidente que vai mudar toda uma nação. Então, Satanás, sabendo que a qualquer momento uma criança pode se levantar para ser um libertador,
Então ele quer matar todas, porque ele não sabe quem é quem. Satanás não tem esse poder de saber quem é quem. Então ele quer matar todas por conta de anular o destino profético. Nós estamos falando aqui hoje de protegendo a elas. E como que nós podemos proteger? Deus deu ali um escape para Moisés através da vida de parteiras, as parteiras do Egito. Deus deu um escape ali usando as parteiras. E para Jesus, Deus deu escape usando os seus pais. E também para Moisés, ele deu a sua própria irmã, né, que teve uma hiper ideia ali, né, sua mãe, de colocar o neném dentro de um cesto, colocar no rio, onde a sua irmã ajudou ali, observando para onde o cesto estava indo. Enfim, vocês devem ter lido a história de Moisés. Se você não leu, leia Êxodo capítulo 1 e 2, você vai entender ali o início da história do Moisés. E você vai ver que houve um grande livramento da parte de Deus, mas ele usou a mãe, usou a irmã de Moisés para livrá-lo, para protegê-lo, assim como também usou até a filha do próprio faraó para protegê-lo. No Novo Testamento, Deus usou a vida dos magos, que também burlaram ali, né, através de as informações para proteger o menino Jesus. E também depois disso os pais, né, o José e a Maria também foram usados por Deus para livrar aquele menino que se tornaria o nosso Jesus que nós conhecemos, né, aquele que morreu na cruz e deu a vida por nós. Então percebe-se que Deus tinha um plano, Deus queria usar pessoas para esse plano. Essas pessoas que ele queria usar nasceu de ventre humano, mas também precisou de humanos para protegê-los. Deus é todo poderoso, ele é claro que ele é todo poderoso, mas Deus usa pessoas para proteger pessoas. Então quem que Deus usa para proteger as crianças? Os adultos. Quem Deus usa para proteger os pequeninos? Os adultos. As crianças, elas são seres que elas não têm como se defender. Nós estamos numa época horrível, né? Que está se falando aí de guerras. Está se falando não. Está acontecendo neste momento diversas guerras aí. E talvez uma das mais importantes dos últimos tempos é essa que você está vendo relacionado a Israel. Nós vemos aí o terrorismo horrível feito pelo Hamas. Terrorismo puro, puro e cru. Sabe? Terrorismo. Alguns estão tentando culpar Israel, mas na verdade o Hamas é um grupo terrorista. Presta atenção, Hamas. Não estamos falando dos palestinos, estamos falando do grupo Hamas, terroristas. E o que nós temos vendo? Eles matando crianças, colocando crianças como escudo humano e fazendo as maiores barbáries, a ponto de matar mulheres grávidas e fazer questão de abri-las e matar as crianças para garantir que a criança não vai nascer viva ou não vai ficar viva dentro daquele ventre. Então são coisas horríveis. Eu sei que é até difícil de falar isso aqui por vídeo assim. Tem gente que não suporta ouvir essas coisas, mas é a pura verdade. Ah, mas eu não estou no meio da guerra, eu não estou vendo essas coisas acontecerem. Eu não vi ninguém morrer perto de mim. Ok, você não está no meio da guerra, talvez na guerra que envolve sangue, mas você está numa guerra que envolve alma, que envolve a mente, que envolve o espírito e, para que não dizer, que envolve a salvação desses pequenos. Pastor, do que você está falando? Que guerra é essa? A guerra de informações, a guerra de filosofias, a guerra visual, a guerra auditiva. Essas crianças estão no meio de uma batalha espiritual. Quando eu digo essas, eu digo todas as crianças da Terra estão no meio de uma guerra. Numa guerra onde o inimigo está usando filosofias, está usando vídeo, está usando áudio, está usando estilo de vida, estilo de culturas, mudando culturas para poder atingir os seus objetivos, que é matar as crianças. E não se engane, quando eu falo matar, é matar literalmente, porque também a filosofia que envolve a questão do aborto também, a gente agora está falando de morte matada. Porque quando você decide tirar uma criança do ventre da sua mãe, não importa quantas semanas, não interessa as semanas, querido, esquece o negócio de semana. Foi concebido, é um ser vivo. Foi concebido, é um ser vivo desde o primeiro instante, desde o primeiro dia. Então, quando eu falo de aborto, eu estou falando de matança, de genocídio de crianças. E depois que a criança nasce, se ela chegar a nascer, aí eu venho com influências, eu venho com a fome, eu venho, se a criança come bem, eu venho com a falta de paternidade,
para que ela não tenha pai. Se ela tiver pai, eu faço uma má criação. Esses pais são mal criados, eles tratam mal os seus bebês, eles tratam mal os seus filhos, trazem morte mental para essas crianças, traumas que muitas vezes percorrem a vida inteira quando eles não têm os seus pais. Eles são colocados nas mãos de tutores que também agem com violências e muitas vezes agridem emocionalmente e, por que não dizer, fisicamente essas crianças. E às vezes eles estão protegidos com pai e mãe bom, com tutores bons, eles estão bem protegidos pelos seus pais, mas aí alguém lá na rua pega eles, pega na escola, às vezes o parente acaba trazendo traumas para a vida de crianças, ou seja, as nossas crianças, queridos, as nossas crianças, elas estão envolvidas num mundo tão podre, tão violento, que eu poderia ficar aqui narrando maneiras e jeitos de ferir, de ofender, de matar, de traumatizar crianças. Poderia ficar aqui dando listas aqui, mas esse não é o alvo. O alvo dessa ministração é como protegê-las. Como eu posso fazer para protegê-las? Bom, eu não sei se você que está assistindo é pai, porque essa conversa aqui não é só com os pais, porque talvez você já até está desanimado de ouvir, porque está falando, eu não sou pai, eu não tenho filho, essa palavra não é para mim. Ok, você pode não ter filho, mas talvez você tenha um irmão mais novo. Talvez você não tenha um irmão mais novo, mas você tem sobrinho. Talvez você não tenha um sobrinho, mas você tem um amigo, você tem um amigo que tem um filho. Você tem um neto. Talvez sempre você vai ter alguma criança ao seu redor que você poderá protegê-la. Então aqui, essa palavra é para todos aqueles que querem proteger uma criança. E não se engane, as crianças maiorzinhas, né, já conseguem proteger os pequenininhos. Então quando a gente fala de proteção de crianças, Deus usa qualquer um para proteger. Você percebe que a Miriam, ainda acredito eu que era apenas uma jovem criança, ou talvez o máximo adolescente, mas ela foi usada para proteger o seu irmão, para ficar olhando o seu irmão, para ver aonde o cesto ia chegar. Então a Miriam foi uma ferramenta muito importante na mão de Deus, mesmo ela ainda não sendo uma adulta, mesmo ela ainda não tendo condições de criar uma criança, mas ela foi usada por Deus para vigiar aquele bebê no cesto. Então, quando falamos de proteção, falamos de todo e qualquer um que possa proteger uma criança inocente. Pastor, mas como que é a melhor maneira de eu proteger uma criança? A melhor maneira de você proteger uma criança é fugindo. Como assim, pastor? Agora você me pegou. Fugir é o caminho? Sim. Fugir é o caminho. E aí, como assim? Me explica isso. Onde o senhor quer chegar? Queridos, preste atenção. Para que Moisés ficasse vivo, ele teve que fugir. Ele teve que ser lançado num cestinho e teve que ser criado para ele um ambiente de fuga para que houvesse proteção. Para Jesus ser protegido, teve que pegar Maria e José e levá-los para um outro país para que eles pudessem estar protegidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos também que ajudar nossas crianças a fugirem. Pastor, como ajudar as crianças a fugirem? Ajude elas a fugirem, por exemplo, do desenho animado que não presta. Ajude as crianças a fugir de programas de televisão e de internet que não prestam. Ajude as crianças a fugirem dos videogames, dos jogos de morte, os jogos viciantes, os jogos que têm efeitos que vão prejudicar a mente desses pequeninos. Ajude eles a fugir de tudo isso. Ajude, irmãos. Para de achar que essas coisas não têm importância. Não é o alvo aqui desta ministração. Mas se fosse, eu queria te mostrar a quantidade de desenhos animados que estão disponível hoje nas plataformas de streams e também nos programas de televisão. A quantidade de desenhos. Quando a gente era jovem, já se falava muito sobre mensagens subliminares. Hoje não tem mais negócio de subliminar. Os desenhos animados estão com satanismo escancarado, estão com as filosofias escancaradas, pedofilia escancarada, sexo escancarado. Então, queridos, o que você pode fazer? Proteja os olhos desta criança, proteja a mente dela, os ouvidos dela, faz com que essa criança fuja da frente da televisão, fuja da frente do celular, fuja da frente do computador. Se uma criança apenas fizer uma digitação, se ela apenas aprender
a digitar, não precisa ser a palavra completa, mas se ela aprender a digitar SEX, ela já consegue ver coisas horríveis no celular. Se ela aprender três letrinhas e ela aprender a digitar, e não se engane, as crianças pequenininhas decoram muito rápido, principalmente palavras curtas. Se ela aprender essas 3 palavrinhas, essas 3 letrinhas e elas conseguirem digitar, elas vão ser recheadas de informações nos seus olhos. Então eu estou falando desde um desenho animado até uma coisa séria, pornografia. Então, em nome de Jesus Cristo, trabalhe para fugir com essa criança da frente do celular. Papai, mamãe cristão, irmão mais velho cristão, pega o teu irmão, pega teu filho, pega tua filha, pega teu neto, fuja com ele da frente do celular, fuja com ele da frente da televisão. Vamos proteger nossas crianças também dos agressores. Papai, qual foi a última vez que você foi na escola e realmente quis saber o que seu filho está aprendendo? Qual foi a última vez que você folheou o caderno? Qual foi a última vez que você ouviu o discurso da professora dele, do seu filho pequeno? Ah, mas o meu filho ainda não está na escola, ele só está na creche. O que será que ele está aprendendo na creche? Qual foi a última vez que você se interessou em quais as músicas que a professora está colocando para as crianças ouvirem? Gente, estão sendo colocadas às vezes na creche, está sendo colocado funk para os bebês ouvirem. Quem coloca? As tias colocam. Será que você tem visto isso? Será que tem procurado conversar? Você pode defender o seu filho, proteja o seu filho, proteja as crianças, proteja. Sabe? Poderíamos ficar aqui falando de muitos tipos de proteção, mas o que eu quero firmar aqui é um compromisso com você. Proteja os olhos dessas crianças. Proteja os ouvidos dessas crianças. Será que você está protegendo os ouvidos dessa criança? Será que quando você briga em casa, quando você fala palavrão, o que essa criança tem ouvido? Gritarias, discórdias, entre pai, entre irmãos, briga. O que será que o ouvido dessa criança está protegido? Protege, irmãos. Foge com essa criança do ambiente das brigas, foge com ela dos ambientes das confusões, foge com ela do ambiente de discórdia. Foge com as crianças, tira elas do lugar da morte mental, da morte dos olhos, da morte dos ouvidos e da morte do coração. Pastor, como assim a morte do coração? Crianças estão com as almas abatidas e mortas, sentimentos mortos por tanta agressividade dentro de casa. Foge com essas crianças desse ambiente. Irmãos, eu fico vendo mulheres que são agredidas pelos seus maridos. Veja bem, eu sou a favor do casamento para sempre. Eu sou a favor do casamento para sempre, sou totalmente contra o divórcio. A palavra do Senhor é contra o divórcio, nós assinamos isso, nós concordamos. Mas, irmãos, quando há violência, quando existe um homem violentando uma mãe, quando existe um homem violentando crianças, batendo na mãe, na frente dos seus filhos, eu não aconselho a mulher a procurar outro homem, mas eu aconselho, foge desse agressor. Tira o teu filho desse agressor, não fique ali dentro dizendo, eu creio que Deus vai me livrar disso e sua criança ali sofrendo. Ah, pastor, você está aconselhando a se divorciar, a separar? Não, eu estou aconselhando a fugir da agressão. É isso que eu estou aconselhando. Foge, tira essa criança desse ambiente agressivo. Será que essa criança, talvez ela não aguenta mais ver a sua mãe sofrer? Ela não aguenta mais, às vezes, ver o seu pai sofrer. Às vezes ela não aguenta mais ela mesma sofrer emocionalmente. Às vezes pancada na mente, às vezes pancada no próprio corpo. Gente, vamos fugir com essas crianças desses ambientes terríveis. Seja ele desde foge com a criança de um livro, foge a criança de imagens, foge com a criança de toda e qualquer coisa que possa prejudicá-la. Pastor, qual é o melhor lugar de esconderijo para uma criança? O melhor lugar de esconderijo para uma criança é na palavra. Esconda ela debaixo da sombra do Onipotente.
Pastor, como é que eu posso esconder? Ensine ela a orar, ensine essa criança a orar, ensine essa criança a ler a Bíblia, leia a Bíblia para ela, porque às vezes ela não sabe ler. Compartilhe a palavra, explique o que está querendo dizer aquele texto, explique quem são os personagens, o que aquele personagem fez para Deus, o que ele representa para Deus e o que ele representa na vida dessa criança, o que aquele texto quer dizer para a vidinha dela. Explique a palavra para essa criança, ore com ela, coloque músicas saudáveis para ela ouvir, músicas cristãs genuínas. Não coloca funk gospel, não. Não, 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 não. A criança não precisa disso. Coloque músicas cristãs para elas cantarem. Ah, deixa eu te contar. A criança não se importa com letra pequena, tá? Você pode colocar uma letra grande, elas aprendem a cantar a letra gigante da música. Então para de falar que tem que colocar música de bebezinho. Tem criança que gosta de cantar as músicas dos adultos. Então pode colocar, deixe uma música boa para essas crianças ouvirem. Deixe ela conviver num ambiente cristão, no ambiente de piedade, no ambiente que traga para ela realmente um ambiente espiritual digno. Proteja seus filhos, proteja seus netos, proteja os seus sobrinhos, proteja os seus irmãos mais novos, proteja filhos dos seus amigos, protejam as crianças abandonadas do planeta, porque no meio delas pode haver um Moisés, no meio delas pode haver um Jesus. Eu sou o apóstolo Alan. Se você quiser, siga-me também lá no Instagram, no meu Instagram, ap.alainaraújo. Fiquei muito feliz, ficarei muito feliz de ver você por lá. E como eu falei no início desse vídeo, se foi relevante para você, tudo isso que eu te falei, compartilhe com mais alguém. Inscreva-se aqui nesse canal. Você é uma bênção. E lembre-se, você é um protetor dos pequenos. Você é um protetor de inocentes. Deixa Deus te usar debaixo da nuvem. Porque você é uma bênção em nome de Jesus. Te amo.